Bom, focado aí no que acontece de nutrição, né? Alguns casos que a gente tem de acontecimentos que são semelhantes a doenças, algumas sintomas que a gente observa em bovinos, na verdade são, às vezes, sintomas de origem metabólica, ou seja, de origem nutricional, e tem a ver muito com o sistema digestivo dos ruminantes. Não só ruminantes, mas também como alguns monogástricos, por exemplo, os suínos. Porém, né, na ordem de ruminantes é mais comum a gente ver essa presença. A presença desses sintomas, né, a manifestação desses sintomas. Então, essas doenças, elas são chamadas aí de distúrbios metabólicos, né, que não, na verdade não são doenças, são apenas sintomas, manifestação de sintomas, que a partir de um certo nível de desenvolvimento, elas passam, né, a ocasionar doenças. Então, a gente pode evoluir, um distúrbio metabólico pode muito bem evoluir, né, para uma doença, né, virar algo crônico, ou mesmo alguns podem chegar a levar à morte. Então, a utilização de dietas ricas em fibras ou concentrados induz alterações fisiológicas do sistema digestivo. Então, toda vez, né, que um animal é mudado de pastagem, né, um animal é incluído algo novo na sua dieta, às vezes você tem alteração de alguma matéria-prima, esse animal ele precisa passar por um processo de adaptação gástrica. Né? No caso dos bovinos, ele vai passar por um processo de adaptação ruminal, onde as bactérias que estão ali, né, vão ter uma alteração na quantidade, né, de certas bactérias que vão fazer a ruminação, e nos monogástricos também, né? A gente sempre tem aí alterações quando se muda, né, muito, quando passa a ter uma dieta muito diferente. Então, algumas alterações como essa, né, são influenciadas aí pela população de micro-organismos, alterações dessas populações. Então, o bovino vem seguindo, principalmente os bovinos, né, eles vêm seguindo com uma característica de pastagem, uma característica de suplementação, e quando você faz a alteração de uma dessas duas, esse animal ele vai passar por uma adaptação gástrica, uma adaptação ruminal. Isso vai levar aí a algumas alterações. Né? Uma das principais é a chamada taxa de passagem, é a primeira observada geralmente. Essa taxa de passagem é a velocidade com que o alimento passa pelo rumen do animal. No caso de uma taxa de passagem alta, quer dizer que a dieta está sendo, né, ela está sendo pouco absorvida, ou seja, o período entre entre a ação ali de comer, né, a parte do animal comer a pastagem, ou comer o suplemento, ou comer a ração que ele vai comer, e a parte dele excretar esse mesmo alimento é menor. Ou seja, quando a taxa de passagem está alta, quer dizer que esse período de tempo é menor. Uma taxa de passagem lenta, esse período, né, ele vai ser maior. A gente tem aí uma alteração bem visível mesmo nessa época que a gente está agora, que é uma época de transição da seca para a chuva. E nesse momento a gente tem a rebrotação de pastagens. Então a pastagem ela vai ter, né, as folhas de capim elas vão ter uma quantidade maior de água, elas vão ter uma quantidade maior de proteína, e além de alguns elementos minerais também que influenciam, né, a taxa de fibra também é outra parte que influencia, mas alguns elementos ali que influenciam e faz com que haja um aumento dessa taxa de passagem. E a gente costuma observar nesse período diarreia desses animais, a diarreia que chama diarreia verde. É bem comum. E essa taxa de passagem, ela também vai influenciar aí na velocidade de absorção dos nutrientes. Então, se o animal está com uma alta taxa de passagem, quer dizer que ele não vai ter uma absorção eficiente daquele alimento.
E aí, lembrando que a gente tinha falado na outra aula de nutrição, a conversão alimentar, né, vai ser bem mais baixa. Ou seja, ele vai precisar comer muito mais alimento para conseguir suprir, né, sua necessidade energética e sua necessidade de proteína. No período da seca, é comum a gente observar uma taxa de passagem mais lenta. E essa taxa de passagem mais lenta se deve ao perfil, né, que a pastagem apresenta, que ela apresenta ali um menor teor de água, um teor de matéria seca mais alto, apresenta um teor mais baixo de proteína, e isso leva o animal a ter uma necessidade dele... ele precisa que esse alimento fique por mais tempo no seu sistema digestivo para que ele consiga ter uma absorção, né, das quantidades corretas, ou pelo menos aproveitar melhor o alimento que ele digere. Geralmente, essas alterações podem ocasionar problemas. Esses problemas vão ser denominados distúrbios metabólicos, né? Esses distúrbios são, então, ocorrências que levam à perda de eficiência produtiva, ou seja, geralmente, o principal aspecto dele é o dano econômico. Então, quando ele diminui, né, o dano, ele diminui a possibilidade de lucro, ele causa algum problema na eficiência produtiva desses animais. E quanto mais intensificada, quanto mais é uma produção intensiva, maiores são as chances da ocorrência desses distúrbios metabólicos, né? Como, por exemplo, no confinamento, tem-se um distúrbio metabólico muito conhecido como laminite, né? Ou como acidose, que evolui de uma para outra, onde os animais apresentam a manqueira, né, ou claudicação, e isso é pelo alto teor de elementos concentrados da dieta, né, de nutrientes, de alimentos concentrados nessa dieta. Vou estar explicando isso aqui mais para frente. A principal causa desses distúrbios são desequilíbrios de nutrientes. Esses desequilíbrios de nutrientes, né, eles vão ser ali alterações entre volume de entrada, o consumo, né, vai ser diferente, a chamada circulação, a biotransformação vai ser diferente, e também a saída de resíduos, né, que vai ser a excreção desses nutrientes, né? Então, tem alterações em todo o processo digestivo. Quando é um indivíduo só que está apresentando, né, sintomas desses distúrbios, a gente denomina essa coisa como uma doença metabólica. Quando ocorre em grupo de indivíduos, a gente vai denominar doença de produção. Então, é comum ver, né, animais, por exemplo, em dietas de confinamento, animais que são pouco adaptados ao consumo de concentrado, né, de alimento concentrado, eles desenvolverem a acidose ruminal nos primeiros dias de confinamento. E aí é comum observar vários animais, né, alguns animais ali apresentando os mesmos sintomas. Então, aí é quando a gente caracteriza uma doença de produção. Os distúrbios metabólicos vão ser relacionados aí, principalmente à motilidade do sistema digestivo. Eles podem levar aí a certos tipos, né, esses distúrbios eles vão levar a sintomas específicos, geralmente. Então, temos a torção gástrica, né, que é ali a alteração do sistema gástrico. É muito comum em equinos, né, a torção gástrica, que o pessoal costuma chamar de cólica. Nós temos o trauma do nervo vago. O nervo vago, ele é um nervo, né, que faz a abertura e fechamento ali de algumas de entradas de alimento. Esqueci exatamente o nome dos esfíncteres que tem ali no sistema digestivo, nos órgãos de digestão do animal. E temos a reticuloperitonite, que é a inflamação da parede gástrica, mas de certa forma, né, do períneo. Desordens digestivas são as mais comuns, onde a gente tem alterações fermentativas, ou seja, tem alteração de volume de fermentação, né, ou maior ou menor. Temos
a ocorrência de acidose ruminal, que essa é comum tanto, né, em monogástricos como em ruminantes. E temos a alcalose, que é bem menos comum, é mais difícil a ocorrência, né, que é aí uma alta do pH, onde o pH ruminal desse animal, o pH do sangue também desse animal vai ficar muito alcalino. Né? Geralmente o pH tem que ficar, assim como é relacionado para humanos, o pH do sangue desses animais, a recomendação é que ele fique acima de 6, né? De 6 e 7, que é entre neutro e alcalino. Quando passa dessa ordem, a gente tem aí a chamada alcalose. Os problemas metabólicos de animais de alta produção, né, é comum a gente ver aí em animais de alta produção, principalmente vacas leiteiras, eles vão ser de três ordens principais, né, de 3 grupos principais. A gente pode agrupar em 3. Parte de entrada, circulação e saída. Essas desordens, esses problemas metabólicos podem ocorrer isolados ou podem ocorrer ligados um ao outro. Né? Então, problema de entrada, né, os problemas que são relacionados ao consumo de alimento, pode levar a alterações de circulação e alterações de saída, por sua vez. Né? Então, por exemplo, a sobrecarga ruminal é quando o animal está consumindo uma quantidade maior de algum elemento, de algum nutriente, na maior parte das vezes. Então, altas porções de proteína, altas porções de extrato etéreo, né, de lipídios, levam à sobrecarga do sistema ruminal. Fermentação instável, acidose, laminite, úlcera solar. A gente tem nessa faixa aqui de ocorrência a evolução do que a gente chama da doença de acidose ruminal, né? Então, o que acontece? O animal consome mais de algum nutriente do que ele está acostumado, né? Um carboidrato, proteína ou lipídio, né? Ou extrato etéreo. Ele leva a uma fermentação instável. Tem alguém falando alguma coisa? Leva a uma fermentação instável. Essa fermentação instável, né, ela vai gerar um acúmulo de ácido, né, vai para o próprio sistema digestivo dos animais, dos bovinos, no caso, vão gerar uma alta produção de ácido lático para tentar auxiliar na fermentação daqueles nutrientes, daquele alimento que está ali dentro. Aí, o aumento desse ácido lático vai gerar uma acidose, ou seja, vai cair o pH ruminal, o pH ruminal vai abaixar. E, a partir daqui, a gente tem aí algumas outras ocorrências. Uma delas é a laminite. A laminite, depois de um tempo que o sangue fica ácido, o sangue circula pelo corpo inteiro, né? Mas ele ocasiona alguns problemas nas juntas das unhas das vacas, que leva ali a uma descamação e a uma inflamação dessa unha, e causa uma doença chamada laminite, que ela ocorre nos pés dos animais. E, em casos mais graves, o animal fica com intolerância ao sol, então leva a úlceras solares, a ocorrência aí de feridas na pele. Os problemas de circulação, né? A parte de mobilização tissular, onde o alimento não consegue passar de uma parte das câmaras gástricas do intestino do bovino para outra, o que leva aí a cetose, que é o acúmulo de gordura. Geralmente, a mobilização tissular ela leva a um acúmulo de gordura, e ocorre o que a gente conhece como cetose, que também vai acabar, ele acaba deixando o sangue do animal um pouco mais ácido. E o fígado gorduroso, né, onde o animal não consegue, o fígado do animal não vai conseguir processar e nem produzir
a bile, né, os elementos ali que ajudam na digestão e no aproveitamento dos nutrientes, o que leva o animal à anorexia, o animal a não conseguir ganhar peso e cai a sua produtividade. Então, em vacas leiteiras, geralmente a gente vê, né, a redução da produção de leite, e em vacas de produção, vacas de cria, a gente vê aí a redução do score corporal e, consequentemente, baixa aí na taxa reprodutiva. Né? Na parte de saída, né, quando a gente tem aí elevada produção de fezes devido, geralmente, a uma ruminação ineficiente, a gente tem uma elevada produção de fezes, o animal produz mais fezes, isso faz com que ocorre, na verdade, devido à baixa conversão alimentar, ou seja, ele está consumindo muito alimento e está absorvendo pouco. Essa conversão alimentar mais baixa, né, devido como você pensar num processo. O animal, ele passa por esses 3 processos, né? Entrada, circulação e saída. O processo para ele consumir mais, para ele ter mais entrada de alimento dentro do seu sistema digestivo, ele depende da circulação e da saída. Então, se a circulação está demorando mais e se a saída está demorando mais, consequentemente, a entrada está sendo menor. Então, a conversão alimentar está sendo menor, a busca por alimento está sendo menor, causa uma elevada produção de fezes, ele vai ter perda de peso pelo baixo aproveitamento de nutrientes, né, pelo baixo aproveitamento do alimento, o que leva a distúrbios, né, que é como o anéstro, como ele não vai estar tendo nutrientes, sua taxa energética vai estar baixa, seus níveis de vitaminas e minerais no sangue vão estar baixos, o que acaba por produzir aí a baixa fertilidade. Os principais distúrbios metabólicos que nós vamos estar falando aqui, né, que são de ordem aí que ocorrem, vai ser a acidose ruminal, a laminite, timpanismo, a cetose e lipidose hepática, né, que são doenças bem semelhantes, e vou estar falando um pouquinho também pela intoxicação por ureia. Então, a acidose ruminal, ela vai afetar ruminantes, né, principalmente bovinos. Geralmente, é comum em animais que, igual já tinha comentado um pouquinho, animais que não estão adaptados a uma dieta com alto teor de carboidrato e proteínas. Então, eles têm aí uma ingestão sem prévia adaptação, vai causar uma redução do pH ruminal de 6 para 5, né? E essa alteração, né, do pH ruminal ocorre pelo quê? Pelo aumento da quantidade de ácido lático, devido à dificuldade, né, da produção da fermentação dos carboidratos. Então, o animal precisa produzir mais ácido lático, o que leva aí à redução do seu pH e vai levar a uma acidose ruminal e a atonia. A atonia é quando o sistema gástrico ele praticamente dá uma parada, ele para de funcionar, né? Essa alteração do pH ela pode ocorrer aí entre 2 e 6 horas após a ingestão. Então, dentro desse período, né, a gente já começa a ver aí algum indício desse distúrbio, né? A ocorrência de laminite, abscessos hepáticos no abomaso são sequelas comuns, né, da acidose, porque o sistema está mais ácido. Basicamente, é quase igual a uma gastrite, né? A gastrite ocorre porque a gente produz ácido digestivo demais e acaba ferindo, né, a parede do nosso intestino. E aí a gente tem a tal chamada gastrite. A acidose ruminal é muito comum em produções de alto desempenho, onde os animais são alimentados com grandes quantidades de alimento, né? Ou seja, confinamentos e produção de vaca leiteira. Animais com dieta a pasto, que passam, né, por um trato com ração sem uma prévia adaptação, também tem uma alta taxa de ocorrência da acidose ruminal.
Então, aqui, ó, um gráfico de como funciona mais ou menos, né, o ciclo da acidose ruminal. Então, nós temos a ingestão de grandes quantidades de carboidratos. Dentro do rumen vai ocorrer a fermentação desses carboidratos pela produção de ácido lático, né? As bactérias estão ali, mas o bovino começa a produzir ácido lático para auxiliar na digestão, o que ocorre a redução do pH abaixo de 6, e aí nós temos a chamada acidose subclínica, né? Onde o animal já vai estar apresentando esse distúrbio, porém, ela não pode ser diagnosticada visualmente, né? O animal não apresenta um sintoma um sintoma específico. A redução desse pH a menos de 6 leva a uma síntese maior de ácido lático, por causa da atonia, né? Ou seja, como o alimento está parado dentro do rumen do animal, dentro ali da primeira câmara gástrica, que é o abomaso, o abomaso, o alimento ainda está ali sendo fermentado, que leva a uma maior produção de ácido lático. Essa síntese de ácido lático leva a uma redução maior do pH, o que leva aí a uma acidose aguda. É basicamente um ciclo de produção. O animal não consegue digerir, por isso ele produz mais ácido lático. E esse é um ciclo, né, que vai acontecendo. E aí leva à acidose aguda. Os sinais clínicos, né, da acidose subclínica, quando o pH está abaixo de 5,8. Ingestão errática. O animal, então, vai deixar o seu comportamento de ingestão de alimento, né, no confinamento, né, é comum a gente ver, o animal é tratado ali de 3 a 4 vezes ao dia. Aí, geralmente, ele vai deixar de se alimentar 2 vezes, vai comer só 1 vez por dia, em horários alternados ainda. Então, ele já está tendo uma ingestão errática. A pasto também pode ser observado, porque o animal não vai estar chegando no coxo, né, toda hora. Você vai ver, às vezes, muito tempo parado sem se alimentar de pastagem também. A ocorrência do inchaço do rumen, né, já que ocorre a atonia e aquele alimento não consegue ser digerido, há um inchaço ali da parte do sistema gástrico do bovino. Esse inchaço é comum a gente ver do lado esquerdo, né, do animal. Pouca produção de fezes, o animal ele para, né, ele produz uma quantidade menor de fezes por causa da atonia. Se o alimento não está passando, né, pelo sistema digestivo, ele está parado, quer dizer que também não há produção de fezes. Diarreia enegrecida com odor ácido, né, é um dos sintomas que ocorrem, porque o que passa é a parte mais líquida e, como ela demorou bastante para ser fermentada, ela vai estar aí já com fermentação e produção de bactérias, né? Então, por isso que ela fica mais escura. E a gente começa a ver depressão da aparência do animal. O primeiro sintoma é o vazio, né? O chamado vazio. Os bovinos começam aí a ficar bem fundo. Esses sintomas ocorrem 24 horas após a ingestão, dentro de 24 horas após a ingestão. A acidose aguda, o pH, fica abaixo de 5,5. Esse animal ele já vai apresentar aí andar cambaleante, né? Então ele não vai conseguir, ele não vai ter forças para andar de maneira correta. Ocorre cegueira desses animais. A prostração, esse animal ele costuma ficar muito tempo deitado e quando ele tenta levantar, ele não tem forças para levantar as patas dianteiras, leva depois à ocorrência do coma e, em seguida, a morte. Então, a acidose, né, ela começa no rumen, porém ela passa para o sistema sanguíneo, né, o ácido lático começa a ir para a circulação do sanguíneo do animal e causa uma acidose aguda em todo o sistema do animal. E quando o sangue do animal fica ácido também, todos os processos metabólicos dele ficam comprometidos. E por isso ocorre aí a cegueira, né, a fraqueza do animal, ele não está... além dele já não estar absorvendo nutrientes, o sangue ainda está com pH
baixo, e isso causa, né, uma queda dos seus processos fisiológicos e, consequentemente, isso aí vai ocasionar a morte. Tratamento de acidose ruminal. Aqui, né, nós temos aí a eliminação do conteúdo digestivo com o uso de laxantes, uso de sonda para a remoção e a rumenotomia, né, onde é feito um corte no rumen desse animal e é retirado o seu conteúdo gástrico. Né? Dessa forma, consegue-se cessar o processo de produção de ácido lático. Né? A correção do pH ruminal vai ocorrer com antibióticos, né? Uma vez que o alimento ficou muito tempo parado, que tem muito ácido lático, né? Ocorre uma inversão das bactérias ruminais, onde as bactérias que são benéficas à digestão vão diminuindo a sua quantidade, elas vão morrendo, né? E aquelas que não são benéficas, aquelas que vão causar os problemas também para o animal, de infecções gástricas, elas começam a aumentar a sua população. Então, o uso de antibiótico ajuda no controle dessas bactérias. Soluções isotônicas e bicarbonato de sódio intravenoso ou oral, para fazer a redução direta, né, da acidez, tanto do rumen quanto do sangue. Mas, de forma... O que é feito geralmente de forma a campo? O que a gente observa ser feito a campo? Primeiro, é retirar esse animal do trato, né? Então, esse animal vai ser isolado dos outros e ele vai ficar ali em um lugar onde ele vai ter acesso somente à água, né, sem alimento. E vai ser feito aí, o primeiro procedimento é a administração de soluções isotônicas, né? Bicarbonato de sódio, soros com cálcio, que vão visar aí diminuir aumentar, aliás, né, o pH ruminal e do sangue desses animais. Então, são injetadas ou fornecidas via oral em grandes quantidades, né, para esse animal, o soro com cálcio, o carbonato de sódio, e algumas soluções aí que são neutralizadoras ou alcalinas. A laminite, né? A laminite, ela vai ser decorrente da acidose sistêmica, ou seja, da acidose crônica, quando o animal está com acidose aguda. Ela parte de lesões na mucosa ruminal, né, devido à acidose lática, e pode ocasionar essa acidose sistêmica. Vai ser beneficiada, vai aumentar, então, a presença de ácido lático na corrente sanguínea, que leva à redução do pH do sangue desses animais, levando à vasoconstrição, limitando a chegada de sangue às extremidades, principalmente o casco. Então, a laminite, ela ocorre porque quando a gente tem ali essa vasoconstrição, o sangue não corre, né, normalmente para as extremidades do animal, principalmente nos cascos dele, o que vai levar à inflamação das juntas dos cascos, né, da parede do casco, o que vai causar aí, primeiro, uma chamada claudicação, né, a manqueira. O animal primeiro vai apresentar manqueira, e depois começam as deformidades desse casco, porque a parede do casco fica corrompida, e devido ao peso do animal, ela começa a ficar deformada. E, além disso, começa a aparecer, né, machucados. O tratamento é o mesmo para a acidose ruminal, associado a medicamentos para a diminuição do desconforto, ou seja, medicamentos para a dor. O timpanismo, né? O timpanismo, nós temos aí dois tipos de timpanismo, mas a parte mais comum dele, a ocorrência mais comum do timpanismo é a retenção de gases, né, provenientes da fermentação microbiana. Então, ele pode ser primário ou secundário. No primário, a gente tem uma alta tensão superficial do líquido ruminal, né, ou um líquido muito viscoso. Você pensa aí, por exemplo, num alimento com alto teor de gordura, né, ele vai causar uma viscosidade, né, um líquido mais grosso, por isso ele tem uma maior tensão superficial, impedindo aí que as bolhas que são formadas durante a fermentação ruminal se dispersem,
Nisso, o animal ele não vai conseguir, né, eliminar esses gases, que causa ali um aumento do volume ruminal. O timpanismo secundário, ele vem por uma dificuldade física à eructação, ou seja, ocorre alguma obstrução, seja, né, para excreção, seja para eructação, né? Ela geralmente é causada por alimentos com alta concentração de lipídios, forragens com alta concentração de lignina e celulose. No caso, né, aqui a gente não vê o timpanismo causado por forragem, porque a pastagem, essa pastagem tropical que a gente tem de gramíneas, ela, apesar de ter aí uma alta taxa de celulose, a proporção de lignina dela é menor e a parte de fibra dela é maior. Então, mesmo na seca, é muito difícil a gente ver o timpanismo causado pela pastagem. Já, né, no sul do país, é utilizado às vezes forragens como aveia, como azevém, que são leguminosas de alto teor de proteína e às vezes com alta concentração de lignina, o que leva aí muitas vezes tanto à acidose ruminal quanto, né, a maior concentração de lipídios. São alimentos, né, são plantas com produção de grãos, né, que tenham aí uma concentração maior de lipídios, ou seja, uma maior concentração de gordura. E dietas com excesso de concentrado, ou seja, dietas que a gente tem aí uma regulação com maior, né, não diria excesso, mas dietas com mais concentrado, e a ingestão exagerada de concentrados, ou seja, quando o animal tem acesso e come uma quantidade maior do que ele está adaptado. Né? O timpanismo ele ocorre aí também pela baixa do pH, e ele vai baixar entre 6,5 para 6, causando aumento na produção de gás carbônico dentro do rumen. Vai ocorrer a formação de uma espuma densa, que leva à distensão do rumen e que leva a interferir mecanicamente com os sistemas respiratórios e circulatório. Então, é por isso que o timpanismo, a gente vê o animal com o lado esquerdo dele bem inchado, e esse animal tem um andar bem... ele fica com um andar esquisito, ele não chega a ficar mancando, né, mas você vê que o animal está sentindo. O timpanismo primário ele ocorre por causa da espuma, né, o timpanismo espumoso, e o timpanismo secundário pela obstrução. Quando o animal também está apresentando o timpanismo, né, quais são os sinais que a gente vai verificar? Primeiro, essa grande pressão intraruminal, né, que vai distensionar o flanco esquerdo, ele vai causar uma situação de desconforto, porque até mesmo o sistema respiratório é afetado, que faz com que o animal pare de se alimentar e apresente sintomas de dor abdominal. Né? Aí ele começa a escoicear e emite grunhidos. Ele começa a apresentar uma cólica gástrica. A frequência respiratória aumenta e é acompanhado de respiração oral, protusão, né, esterilização da língua, ou salivação, extensão do pescoço e distensão dos membros. O animal, ele aqui na foto não mostra, mas ele coloca a cabeça para cima porque facilita a respiração. Os movimentos ruminais estão aumentados nas fases iniciais, diminuem então a intensidade, chegando até a atonia, em função da distensão acentuada do rumen. De novo, a atonia é quando o sistema gástrico para, né? O quadro evolui para a queda do animal, com a cabeça distendida, boca aberta, língua protusa e olhos dilatados. A morte ocorre após algumas horas do início dos sintomas. Então, isso no caso do timpanismo secundário, tá, pessoal? O timpanismo primário, ele evolui depois do secundário. Tratamento de timpanismo. É comum também a gente ver a ocorrência em bezerros, né? Então, faz primeiro aí o alívio da distensão ruminal e a eliminação do gás ou da espuma que está presente ali dentro do rumen, né? Nós temos aí o estímulo à eructação. É comum, né, um tratamento que a gente vê aí onde é colocado
como se fosse uma sonda que vai ali até o sistema gástrico do animal, e esse animal ajuda ele a eliminar o ar, né? Em caso do timpanismo, quando a gente tem a presença da espuma, né, daquela espuma mais viscosa, às vezes você consegue ver ali, vai sair até mesmo essa mesma espuma dentro desses tubos, né? Já vi o pessoal fazendo essa mesma sonda com cano transparente, mais fino, né? Que é a chamada sonda orogástrica. O professor, E, oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum medicamento que você possa aplicar nesse bovinho? Que ele tá com, vamos supor, se não for gasoso, for espumoso, algum medicamento para poder quebrar algumas espumas lá para ficar mais fácil para fazer essa retirada? Tem. Assim, no processo inicial tem. Quando está o timpanismo ali no processo inicial. É adicionado o silicone, né? O agente de anti-espumante, ele é o silicone. Eu até esqueci o nome de um produto comercial que tem aí que você compra. Ruminol, se eu não me engano é o Ruminol. Ele é uma substância à base de silicone e se eu não me engano tem cálcio e alguma outra coisa. E aí quando você fornece ela para o animal, ela vai diminuir a produção de espuma, né? E vai ajudar aí na eructação, né? O animal vai ele arrotar. Só que o processo mais simples e mais eficiente que eu já vi na fase inicial é a contenção do animal e colocar da sonda gástrica, né? Eu vi o pessoal fazendo já com aquele caninho de pedreiro, né? Aquele cano para fazer o nível de pedreiro. Eu já presenciei com a mangueira. Isso, com mangueira também. Eu vi com um cano de pedreiro que ele é mais fino, mais... E aí eles vão lá até né, vai chegar até não chegar no rumen do animal e aí começa a sair o ar. Já vi também eles usarem, né? Isso o médico veterinário. Ele usa uma agulha grande e perfura bem no local correto. E aí você vê aquela eliminação de gás ali também, de ar ali também. E aí você vê o rumen do animal diminuindo naquele mesmo sentido. Mas sempre aí são adicionados os agentes anti-espumantes e os reguladores de pH também. O sodo cálcio, o sodo à base de cálcio também pode ser fornecido que ajuda. Beleza. Cetose e lipidose hepática, né? O balanço energético negativo e carência dos carboidratos precursores de glicose é um dos motivos aí que a gente tem. Animais de alta produção, como vacas leiteiras, principalmente, as vacas leiteiras pelo mesmo processo. E algumas vacas de cria, no momento em que ela fica prenha, no seu terço final de prenhez e no início da sua aparição, né, logo ali depois de parir, o balanço energético desses animais ele é bem negativo. Ou seja, o animal está com alto gasto de energia e ele absorve pouca energia. Ou seja, mesmo com o alimento, a gente dá um alimento às vezes de alta concentração, não é suficiente para suprir a exigência negativa, a exigência energética desse animal, né? Esse cetose ela é muito comum em animais produtores de leite no período pós-parto, né, que é ali quando o balanço energético ele está mais exigente, logo após a aparição. Esses animais eles vão necessitar de uma grande quantidade de energia e por isso o baixo fornecimento de alimento energético leva a um balanço negativo, né? Às vezes mesmo o fornecimento do alimento em quantidades regulares ainda não é suficiente para fazer a suplementação energética. E leva aí à ocorrência dos chamados corpos cetônicos, né? Que são o quê? São formações de ácidos graxos e lipídios que vão parar, como se fossem bolhas de gordura, que vão parar aí na corrente sanguínea do animal. Esses corpos cetônicos são substâncias formadas a partir do metabolismo de gordura e a gente chama aí de acetona ou
acetato. A oxidação dos ácidos graxos para suprir a demanda de energia leva à sobrecarga do tecido hepático, ou seja, quando a gente tem muita gordura no sangue, quando a gente tem muito ácidos graxos, quando a gente tem muitos corpos cetônicos no sangue do animal, o sangue, consequentemente, vai passar pelo fígado, né, levando essa quantidade maior de corpos cetônicos, o que leva à sobrecarga do sistema hepático, né, do tecido hepático, o que resulta na formação aí dos corpos cetônicos, né, leva ali para o fígado. A presença de lipídios e ácidos graxos em maior quantidade que o fígado pode processar é chamada de lipidose hepática, né? Então, o animal, né, está ingerindo ele está ingerindo uma quantidade de energia que não está conseguindo ser processada, o que leva aí a uma sobrecarga do fígado, o que a gente vai chamar aí de lipidose hepática. Ocorre também em humanos, né? A gente, às vezes, aí vai para um churrasco, come demais e bebe cerveja demais, no outro dia o nosso fígado fica sentido também. A gente sobrecarrega o fígado e não chega a evoluir para uma lipidose hepática, mas a gente fica com o fígado sobrecarregado. Os sinais clínicos da lipidose hepática também são aí a diminuição da ingestão, presença de muco recobrindo as fezes, perda de peso, postura arqueada, né? Para o animal ele está sentindo uma dor gástrica, né? Uma dor no sistema digestivo, e aí ele fica meio prostrado. Odor de acetona no hálito, urina ou leite, o mesmo no leite a gente consegue ver, e o andar cambaleante, queda e pode evoluir aí até a morte. O tratamento da cetose hepática é a administração de glicose, que ela vai auxiliar no processamento dos corpos cetônicos, renovação do fluido ruminal, às vezes quando o fluido ruminal já está muito carregado ali de ácidos graxos, né, ele vai precisar ser retirado. E aí, como prevenção, né, que é o principal modo que é feito, é o fornecimento da dieta balanceada para o período em si e a adição de vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas são vitaminas que agem diretamente sobre o processamento dos ácidos graxos e dos lipídios dentro do sistema ruminal e dentro da circulação sanguínea também. Pessoal, hoje eu ia falar um pouco sobre intoxicação por ureia, mas agora que eu fui reparar que esse trabalho estava sem as páginas. Então eu vou adicionar